tudo bom? Então hoje nós vamos falar de algo muito importante. Vamos falar de pessoas que gostam um pouquinho de falar da vida dos outros, né? Eu quero dizer para você que às vezes a gente fala que é uma coisa comum e não é uma coisa comum. Pessoa que só fica... Comentar é uma coisa, mas aquela pessoa que gosta de falar da vida dos outros, isso já é uma doença. Ela é uma doença espiritual e uma doença emocional. Falar da vida dos outros como é uma forma de anestesiar a sua própria dor. E esse vídeo é para você que está com essa dificuldade. Não é uma ponta, né, só de um dedinho só, não de gostar de falar, não. Isso é uma doença, né? É para abrir os seus olhos. Eu não estou aqui para te apontar, mas eu estou aqui para te abrir os seus olhos. Em Mateus 7,3 diz assim, ó, porque vós repara nos ciscos do que está no olho do outro, irmão, e não dá conta da viga que está nos seus próprios olhos. Ou seja, todos nós temos erro, todos nós temos pecado, todos nós agimos de forma errada, achando que está certo. Porque às vezes a minha conduta, eu faço uma coisa e acho que estou certo, e para você está errado. Mas na minha concepção está certo, mas na tua concepção está errado. Então é uma forma da gente entender a posição do outro. Será que se essa pessoa está fazendo isso, para ela está certo, se está errado? E às vezes a gente condena, e a Bíblia nos condena, dizendo que nós não devemos condenar o nosso irmão. Não é verdade? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que examina o mais profundo do seu ser. Deus não está interessado na vida do outro, Ele quer iluminar a abrir os seus olhos, tirar o argueiro dos seus olhos, tirar a dor que te adormece, né? Te deixa adormecida e não te deixa você ver que isso é um grande erro, que às vezes você olha só para os outros e esquece de olhar para a sua dificuldade, né? Na terapia isso é claro. Quem fala demais da vida alheia normalmente está evitando olhar para a sua própria ferida, né? Usa o julgamento como uma defesa emocional. Falar do outro dá sensação de controle, mas impede de crescimento e trava a cura. Porque se eu não olho para os meus defeitos, eu vou ser curada? Não, porque eu não vou olhar, não vou precisar me corrigir. Se eu falar só dos outros, eu vou, né, ganhar esse tempinho de deixar a minha vida como ela está mesmo. Deixar de olhar para deixar de falar de mim, para falar dos outros é muito melhor, porque o outro não sente dor, né? Verdade que liberta. Quem cura não expõe. Quem amadurece silencia. Quem se encontra não precisa diminuir ninguém. Gálatas 6:4. Cada um examina os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesma sem se comparar com ninguém. Quando eu deixo de olhar para aquela pessoa, eu estou dizendo, eu estou cometendo os mesmos erros, mas eu não vou falar nada, vou ficar caladinha. Porque quem quiser que fale de mim, eu já escutei pessoas que falam assim, as pessoas falam de mim também. Por isso que eu falo dos outros mesmo, falo mesmo, porque falam de mim. E aí, irmão, você só perde tempo olhando para a vida dos outros. Porque quando você olha para a vida dos outros, a sua está parada. O outro está lá, vivendo a vida dele, igual o filho pródigo, né? Aquele filho mais novo, ele foi viver aquilo que ele queria viver. Mas o filho mais velho, ele ficou dentro da casa do pai. E quando o filho mais novo viveu a vida, perdeu tudo, comeu de tudo, experimentou tudo e voltou, porque ele sabia que ele poderia voltar, né? E ele voltou para o braço dos pais pedindo perdão, arrependido. E o que ficou, quando soube que o irmão voltou, ele ficou com raiva, porque ele nunca perdoou que o pai deu toda como é que fala a benção, né? Não vou falar benção, mas não é a benção não que fala não. A herança, né? Para o irmão mais novo e viver, né? Ele achou que o pai fez algo mal, porque ele olhou para aquilo ali. Ele poderia aproveitar aquele tempo, ter mais intimidade com o pai, né? A multiplicar a renda dele, porque tudo que estava ali era dele. Mas quando a pessoa é conduída, ela é doída, ela só olha para o erro do outro. E aí o pai falou, você teve todo o tempo aqui comigo, você nunca falou que queria um cabrito. Que dirá uma ovelha, né? Então é assim que as coisas acontecem.
Às vezes as pessoas têm tudo para viver bem, mas ela fica paralisada tomando conta da vida do outro. Se a irmã foi para a igreja, se a irmã deixou de ir para a igreja, se a irmã não foi para a igreja, né? Eu quero dizer para você, amor, toma conta da tua vida. Deus deixou a sua vida para você tomar conta da conta e da conta dela. Tá entendendo? Vai procurar um médico, vai emagrecer. Se é uma dor, vai procurar essa dor. Né? Uma certa feita eu também só vivia falando mal dos outros, por isso que eu estou aqui hoje. Né? Porque eu também tenho esse costume, a gente tem esse costume, mas a gente precisa se policiar. Será que eu falo muito dessa pessoa? Será que é porque eu gosto dela, eu gostaria de ser como ela? Será que eu tenho inveja dela? Será que realmente o que ela faz é errado mesmo? Ou só é uma pontinha de inveja? A gente tem que se perguntar, porque eu precisei me perguntar isso. Será que a pessoa está fazendo isso ali? Será que eu gostaria de fazer igual a ela? E eu sou recalcada por não poder fazer? Para poder parar de falar dos outros. Eu precisei tomar um choque de realidade do Espírito Santo na minha vida para me poder parar com isso. Se a pessoa erra, eu também erro. Se eu tenho meus defeitos, outra pessoa também tem os seus defeitos. Então, quando a gente só fica tomando conta da vida do outro, a gente esquece de olhar a nossa dor. E falar mal do outro é como se fosse uma anestesia para a nossa alma recalcada, condoída. E muitas das vezes a gente não consegue perceber isso. Entendeu? Aqui, ó. O que eu ganho falando da vida do outro. O que eu estou evitando encarar em mim, como eu falei, era uma inveja que eu tinha. Eu queria ser como aquela mulher, eu queria ser daquele jeito e eu não conseguia ser. Então o que eu poderia fazer? Falar mal dela. Vou falar mal dela. Em que área da minha vida eu preciso de cura hoje? Será que é andar bem arrumada? Porque tem pessoa que gosta de andar bem arrumada, dia de semana, final de semana. E aí você só reclama, só vem para a igreja toda arrumada. Sapato alto na igreja para quê? Você mora logo ali. Para que essa bolsa? Para que isso? Né? E aí a gente vai deixando de viver aquilo que nós temos que viver. Enquanto eu olho para a vida do outro, minha vida continua parada. Como eu falei no meu outro vídeo, a pessoa que só anda olhando quando a pessoa passa, ó. E ela tá no mesmo lugar e a pessoa tá passando pra lá e pra cá, com roupa esquisita, sem roupa esquisita, maquiada, sem maquiada, indo, fazendo, errando, mentindo, mas ela tá vivendo a vida dela. E você, tá vivendo a tua? Não, né? Porque tá com tempo para viver a vida da outra. Em Provérbio 4:23 vai dizer assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O que é o teu coração na área científica? É a sua mente. É a sua mente. A nossa mente é um campo de batalha. Às vezes a nossa mente, ela quer ela quer produzir coisas que não é capaz. Aí ela olha o outro irmão, como aquele irmão mais novo, e ela começa a almejar. E ela começa a falar o quê? Que aquela pessoa está errada. É como uma pessoa que gosta de baile funk, pagode, aquilo outro. Aí a pessoa saiu dali e foi para a igreja. Aí está endemoniada, só quer ficar de pagode, só quer ficar bebendo. Mas quando você bebia, você era endemoniado ou você era liberta? Era pura? Né? Porque liberta não era, liberta é agora que está na igreja. Mas aí você vai dizer para mim, será que você está com inveja dessa pessoa que bebe muito, que samba, que se prostitui? Ou você só quer dizer para ela que você gostaria de estar naquele lugar? Porque uma mulher de oração, ela não vai criticar dessa forma, ficar com raiva. Ela vai só orar e vai deixar, e vai dizer, no tempo certo Deus vai tirar, porque Deus me tirou. Então isso tudo, quando você começa a mudar a sua forma de orar, e sua forma de olhar para aquela pessoa que está bebendo, está se prostituindo, você vai olhar para ela e vai dizer assim, com um olhar de misericórdia, meu Deus, um dia eu já estive ali, o Senhor teve misericórdia de mim. Tem misericórdia dela também. E vai abraçar essa pessoa sem julgar, sem dizer para ela que ela é condenada, porque condenado todos nós já fomos e somos também ainda pelos nossos próprios erros e pecados. Então, assim, eu tenho visto muitas pessoas que se titulam, né, santa da igreja, que muitas das vezes, na vez de atrair as pessoas para dentro da igreja, do meio, né, elas estão afastando, estão colocando no mundo por palavra, por olhar condenoso, por oração, às vezes, muitas das vezes, oração de condenação, que eu já vi pessoas orando. Senhor, essa beberrona, essa cachaceira, esse drogado. Irmão, nós já passamos por isso. Eu até hoje eu falo, Jesus, muito obrigado que o Senhor me libertou. Porque eu ia dançar esses funk todinho, porque, irmão, eu dançava tudo, quando era mãe eu dançava chachado, forró, dançava tudo. Então hoje eu não condeno ninguém. Eu não condeno ninguém, sabe por causa de quê? Porque eu também já vivi assim. E hoje o Senhor me deu um olhar de misericórdia para essas pessoas.
Então eu não perco tempo olhando para a situação que elas estão. Eu olho pela situação onde eu quero que elas estejam, sentadas ali no banco, adorando a Deus em espírito e em verdade, dizendo que o Senhor é o seu rei e fazendo o universo do Senhor aqui, ó, no coração. Não o altar lá no pagode, não o altar na bebida, porque tem muitas pessoas que saiu da bebida, mas a bebida não saiu dela. Como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu daquele povo. E é assim que está dentro da igreja. E daqui a pouco se desvia. Chegou o carnaval, a pessoa vai lá e se desvia. Chegou alguma coisa, vai lá e se desvia. Por quê? Porque não se liberou daquelas coisas que eles estão condenando. Então, quero dizer para você, toma conta da sua vida, se cuida, olha mais para dentro de você, vê se ainda tem esses desejos de beber, de fumar, de cheirar, de se prostituir, vê se ainda tem dentro de você. Não se olha com olhar de acusação, mas olha para você com olhar de amor, porque Jesus, ele é amor. Jesus, ele ama você, ele não ama o pecado, mas ele ama você. Se permite viver isso ali. Uma certa feita, bastante tempo, eu gosto muito de dançar, todo que me conhece sabe. E eu vinha dentro do ônibus, aí estava tocando um pagode. Eu fechei meus olhos, eu fugi a vida inteira disso. Mas naquele dia eu falei, Senhor, quando eu aprendi que o que cura é quando você bota para fora, eu peguei, fechei, mas irmão, sambei. Fiz alto partido como eu gosto de fazer, eu gosto. E ali eu falei assim, eu até posso dançar desse jeito, mas eu não quero. Hoje eu quero dançar para Cristo. E ali eu fui liberta. Hoje eu posso escutar funk, forró, chachado, que não me dá aquele desejo, mas como eu tinha no mundo. Hoje eu danço porque eu gosto de dançar. A dança também faz parte da adoração, mas eu já não tenho mais aquele desejo carnal de dançar daquele jeito. Então eu quero dizer para você, se existe essa dor, para um pouco, feche seus olhos, se permita, se liberte, se libere. Você mesmo, não é igreja, não é pastor, não é ninguém. É você com o Espírito Santo que vai se libertar desse espírito de condenação, de prisura que está dentro de você. E quando você olhar para essas pessoas que estão lá fora, sambando, na apoteose, em qualquer lugar, você não vai dizer que ela está endemoniada. Você vai dizer que ela está vivendo um processo que ela quer viver naquele momento e que na hora certa o Senhor vai tirar ela de lá e vai fazer ela trazer um testemunho como eu estou trazendo aqui hoje para você. Então, quero dizer para você, não fique aprisionada nas palavras, nas situações adversas que você tem vivido, que você já passou ou que você deseja. Existe desejo dentro de nós que não foi curado e nem vai ser libertado no momento. Vai ser um processo de cura. Tá? Vai ser, eu gosto de beber, eu gosto de cheirar, eu gosto de fumar, eu gosto de me prostituir. Irmão, vai se liberando aos poucos. Se permita a ser curado, porque a cura, ela não vem assim de uma hora para outra, ela vem de glória em glória. Do momento que você confessa, Senhor, eu adoro andar com o marido dos outros, me liberta, me cura. Jesus vai curar daquele. Você precisa dar nome aos pecados e aos sentimentos que você sente. E aí você vai sendo curada a cada momento. E aí você vai ver que o falar dos outros, ele não vai te aprisionar mais, mas ele vai te libertar. Porque todos que falam dos outros, que cuidam da vida dos outros, é aqueles que são mais pecadores. Estão mais conduídos, porque o outro está vivendo o que ele quer viver e você não pode viver. Então é um pecado reprimido. E eu quero dizer para você que isso também é pecado. Então libera. Então vamos fazer assim, ó. Senhor, tira de nós o desejo de julgar, coloca o desejo de curar, que toda língua que acusa seja transformada em boca que ora. Que toda comparação caia por terra. Ensina-nos a olhar para dentro com verdade, com coragem e com amor. E aí sim, você vai ver a libertação chegando na sua vida de glória em glória. E aí você vai olhar para aquelas pessoas que estão fazendo isso, fazendo aquilo, e você não vai ter mais aquele olhar de acusação. Você vai ter um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Você vai dizer, eu já tive nessa situação. E hoje Jesus me libertou, porque só pode ser liberto aquele que confessa o seu pecado e deixa. É assim que a Bíblia fala para nós. Então eu quero dizer para você que Jesus, ele não te condena, Jesus, ele está te esperando. Você dá nomes para que ele possa te libertar, né? E eu quero convidar você a fazer parte, tá? De um grupo, de uma mentoria que nós temos, Mulheres Curadas, né? De dentro para fora. É um grupo também que nós temos. É uma mentoria que também nós temos. Eu quero convidar você a fazer parte. Quando eu paro, e aí, quando eu paro de falar da vida dos outros, né, eu começo a olhar para mim mesmo e a entender. E aí eu começo a viver as minhas verdades.
né? Quando eu paro de falar da vida do outro, eu começo a viver as minhas verdades. Se quiser, né, eu quero te convidar, tá, a fazer parte de um grupo de dentro para fora, tá bom? Venha fazer parte desse grupo no WhatsApp, temos a mentoria, nós estamos aqui para te ajudar, não mesmo para te julgar e nem te condenar, mas sim para te acolher e para te ajudar. Vem fazer parte do grupo de dentro para fora.